Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores. Como todos sabem, o governador, em exercício do Estado do Rio de Janeiro, decretou estado de calamidade pública. Bom, primeira pergunta que surgiu nas redes sociais logo depois do decreto foi qual foi o desastre que se abateu sobre o Rio de Janeiro para provocar o estado de calamidade pública. Bom, senhor presidente, na minha opinião foram 3 desastres que provocaram o estado de calamidade pública no Rio de Janeiro. Em 2006, foi o desastre da eleição de Sérgio Cabral como governador do Rio de Janeiro. Em 2010, foi o desastre da reeleição de Sérgio Cabral como governador do Rio de Janeiro. Em 2014, o desastre da eleição do Pezão como governador do Rio de Janeiro. Esses 3 desastres levaram ao estado de calamidade pública que nós estamos vivendo nesse momento. Ou seja, o desastre, senhor presidente, que assola o Rio de Janeiro é o PMDB. Esse é o desastre. Porque nós não estamos vivendo o estado de calamidade pública em função das forças da natureza. Nós estamos vivendo um desastre, uma calamidade pública, em função de atos imprevisíveis. Muito pelo contrário, senhor presidente, a gestão desastrosa do PMDB à frente do Estado do Rio de Janeiro vem há muito tempo indicando que nós caminhávamos para uma situação de calamidade pública. Já são pelo menos 2 mandatos e meio da era Cabral, em que, em primeiro lugar, houve uma total irresponsabilidade com a utilização dos royalties do petróleo. Sofreram a chamada febre do petróleo. Trataram os recursos que vinham do petróleo supervalorizado no mercado internacional como se fossem recursos eternos, que nunca nos faltariam. Não utilizaram os recursos do petróleo para preparar o nosso Estado para um momento de baixa do petróleo, como nós estamos vivendo hoje em dia. Associada à febre do petróleo, teve a febre das isenções fiscais. Até salão de cabeleireiro, ligado aos amigos do governador, recebeu isenção fiscal do governo do PMDB. Mais de 150 bilhões de reais em isenções fiscais distribuídas desde que Dom Cabral assumiu o nosso Estado em 2006. A bancada do PSOL na Assembleia Legislativa apresentou um projeto de decreto legislativo que visa anular o decreto de calamidade pública apresentado pelo governador em exercício Francisco Dornelles. E é importante que seja anulado, porque não é possível que nessa altura dos acontecimentos possa valer um decreto no nosso Estado que coloca como prioridade, acima de todas as outras, a realização dos Jogos Olímpicos na nossa cidade. O que significa, além de receber repasses com mais facilidade do governo federal, o decreto apresentado pelo governador Dornelles? Ele diz com todas as letras: todos os recursos das secretarias do Estado devem ser colocados, em primeiro lugar, à disposição da realização dos Jogos Olímpicos na nossa cidade. Ou seja, vão agora torcer o que sobra de recursos e de condição de funcionamento do nosso Estado para arrancar as últimas gotas e colocar à disposição das Olimpíadas. E o povo do Rio de Janeiro, qual
como vai viver daqui até as Olimpíadas, como vai viver depois das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes está preocupado. Domingo agora, gastou uma fortuna. Vou pedir para a minha assessoria fazer o requerimento de informações para saber quanto custaram aquelas 4 páginas de propaganda no jornal Globo, foi publicada para a prefeitura nesse domingo, como sempre apresentando um mundo de fantasia, um mundo fora da realidade, que o carioca não encontra no dia a dia da cidade. E hoje, o prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista coletiva para a imprensa, preocupado em dizer que as Olimpíadas não quebraram o estado do Rio de Janeiro, que não quebraram a cidade do Rio de Janeiro. Eu posso até concordar com o prefeito no que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, mas tenho muitas dúvidas se as Olimpíadas quebraram ou não a cidade do Rio de Janeiro. O prefeito foi, na sua entrevista coletiva hoje, em primeiro lugar, mais uma vez, vender a informação mentirosa de que a prefeitura da cidade gastou apenas 732 milhões com as Olimpíadas. O prefeito utiliza a matriz de responsabilidades, que já foi modificada inúmeras vezes, a fim de enganar a população e mostrar que grande parte dos Jogos Olímpicos será financiado pelo setor privado. Nesses quase 8 anos de mandato, o prefeito Eduardo Paes retirou dos cofres públicos um montante que ultrapassa a marca de 11 bilhões de reais para gastar direta ou indiretamente com as Olimpíadas. Não são 732 milhões de reais, são 11 bilhões de reais. O prefeito mente, por exemplo, quando diz que os gastos com os BRTs, por exemplo, é um legado para a população, sempre apresentado como um legado olímpico, agora não é mais um legado olímpico. E o prefeito diz que ele foi todo pago pela iniciativa privada. Não é verdade. A Transolímpica, por exemplo, no início foi orçada com 1,6 bilhão de reais. E segundo o site da prefeitura, ela seria financiada pela OAS Odebrecht e Andrade Gutierrez, que terão o direito de concessão da via, com cobrança de pedágio, por 35 anos. Entretanto, o que se vê no orçamento é que a prefeitura subsidiou para essas empresas quase a totalidade dos gastos. Até o momento, incluindo as desapropriações, já ultrapassou 3 bilhões de reais o gasto do município com a Transolímpica. Apenas para 2016 está previsto na lei orçamentária anual que mais de 42% dos investimentos totais da prefeitura sejam voltados para a infraestrutura dos jogos. Enquanto isso, a educação terá uma parcela de apenas 12,1%. E a prefeitura mente também, mentiu ano passado, quando enviou para essa casa a previsão de orçamento de 30 bilhões, mentiu novamente para essa casa, quando apresentou a previsão de orçamento para o ano que vem, também de 30 bilhões. O orçamento desse ano já vai ser marcado pela queda da arrecadação do município e vai fechar abaixo de 27 bilhões de reais. E no ano que vem a situação vai se agravar. Não só porque as receitas continuam caindo, mas porque começam a vencer as dívidas. Mais de 10 bilhões de reais foram emprestados ao município do Rio de Janeiro durante a gestão do prefeito Eduardo Paes. Mais de 8 bilhões de reais em reais e mais de 1 bilhão de dólares. Esses empréstimos começam a vencer no ano que vem. O desastre que o PMDB provocou nas contas do Estado do Rio de Janeiro está também sendo encaminhado pelo PMDB nas contas do município do Rio de Janeiro. Hoje o prefeito Eduardo Paes fez uma entrevista coletiva para tentar negar a realidade. Se antecipou
a denúncia da realidade para usar aquela velha máxima de repetir uma mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. Não são 742 milhões, são mais de 11 bilhões de reais os gastos da Prefeitura do Rio de Janeiro com as Olimpíadas. E o povo da nossa cidade ainda vai pagar a conta.